Jeremias capítulo 18, para você que está em casa, para você que está na igreja do Senhor Jesus Cristo, tem como título o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Jeremias, como nós conhecemos, foi um profeta que anunciou que foi chamado para o prenúncio do fim de Judá, para o prenúncio do cativeiro na Babilônia. E Jeremias, ele foi preparado para isso. Jeremias foi preparado por Deus para anunciar o cativeiro da nação santa. A ira do Senhor chegou a tal ponto, devido à inconsistência espiritual do Reino do Sul, devido à devassidão que muitos viviam no Reino do Sul, devido à idolatria que muitos praticavam no Reino do Sul. Inclusive, os últimos reis de Judá foram um desastre no quesito espiritual, do ponto de vista de submissão a Deus. Eles não eram mais submissos a Deus, eles eram submissos às suas próprias vontades, suas próprias necessidades carnais, suas próprias convicções que eram tremendamente equivocadas. Então Jeremias foi preparado para anunciar o cativeiro da Babilônia. E aí nós vemos que quem conhece a história de Jeremias verifica que ele sofreu muito por conta disso. O rei Joaquim mandou aprisioná-lo, o rei Zedequias mandou chicoteá-lo, e Jeremias mantinha-se firme no seu discurso, independente das consequências desse discurso, porque esse discurso não era um discurso político, esse discurso não era um discurso para mexer com o emocional, não era um discurso de autoajuda, não era um discurso de boa vizinhança, não era um discurso para angariar eleitores ou simpatizantes de seu discurso, mas ele foi chamado para um discurso profético, ou seja, aquilo que representava a vontade de Deus revelada ao povo antes de acontecer. Jeremias foi chamado para ser porta-voz de Deus em meio à crise espiritual que Judá vivia, que Judá praticava. E Judá não deu ouvidos a Jeremias, mas Jeremias não estava em Judá para que desse ouvidos a ele. Jeremias estava em Judá para que fosse cumprido o que Deus determinara a ele. Ele não mudou o seu discurso, não mudou a sua forma de profetizar, não mudou as suas palavras, não mudou os seus prenúncios, não mudou aquilo que Deus determinou que ele dissesse por conta dos resultados, porque ele não estava ali almejando resultados, ele estava ali almejando o cumprimento da vontade de Deus em meio ao povo de Judá. Aleluia. E como o nosso Deus é onisciente, ele sabia tudo que Jeremias iria passar no meio de Judá. Então seria necessário que Jeremias fosse preparado de uma maneira especial com relação até a outros profetas da época. O profeta que conviveu algum tempo com Jeremias foi Ezequiel, que é caracterizado inclusive como um profeta mais, digamos assim, mais sistemático. Não tinha uma dureza tão clara nas suas palavras como Jeremias tinha, porém não era um profeta que amenizava o discurso, simplesmente fora chamado para outro propósito e preparado também de outra forma. Por exemplo, enquanto Ezequiel desceu ao vale de ossos secos, Jeremias desceu à casa do oleiro.
enquanto Ezequiel foi somente perseguido, ignorado, Jeremias foi preso, jogado no calabouço, foi martirizado, foi ferido por conta do seu discurso mais direto com relação a Judá, não dando menos importância ao discurso profético de Ezequiel, às profecias de Ezequiel. Porém, Jeremias era mais ríspido, mais direto. Por quê? Porque já havia chegado o ápice da ira de Deus contra o povo de Judá. Muitas das vezes, a igreja é chamada para determinados fins, determinada missão, e ela não só deixa de cumprir aquilo que Deus ordenou que fosse cumprido, como ela também resolve fazer exatamente o contrário. Enquanto a igreja fora chamada para ser santa, para representar o reino de Deus em vida terrena, muitas igrejas insistem em representar segmentos do mundo, dogmas do mundo, dentro das suas assembleias, dentro dos seus eventos, dentro das suas solenidades. Mas assim como Deus levantou o profeta Amós, por exemplo, para prenunciar ao povo hebreu que Deus não estava se agradando das assembleias solenes que eram levantadas em prol do povo, para enaltecer o povo, para colocar o povo em degraus mais altos, se esquecendo de honrar a Deus, se esquecendo de adorar a Deus, se esquecendo de engrandecer a Deus. Assim é na igreja contemporânea, e assim também na igreja contemporânea Deus tem levantado profetas para prenunciar o fim de muitos. Inclusive, quando Jesus enalteceu aqueles que se diziam profetas, que se diziam expulsadores de demônios, aqueles que se diziam curandeiros em nome do Senhor Jesus, Ele anunciou, e muitos desses se manifestarão, porém o Pai se manifestará dizendo: aparta-te de mim, que eu não vos conheço, fica longe de mim, porque vocês não me representam, se afastem de mim, porque vocês sempre se afastaram da minha palavra. Aleluia. Então Jeremias não se afastou da vontade de Deus, ainda que as circunstâncias pudessem levá-lo a pensar em tal. Daí a importância de um profeta ser preparado de maneira especial. Muitas das vezes a gente não compreende porque tanta coisa ruim acontece no meio da nossa casa, no meio da nossa família, acontece no meio que nós estamos, famílias prosperando à nossa volta, enquanto que a nossa família continua estática, não evolui, não prospera, não cresce, não ascende. E muitas das vezes não compreendemos. Mas assim como Jeremias foi preparado de forma diferente da que outros profetas também foram preparados, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Você está sendo preparado de forma diferente do teu irmão. Por isso que você passa por situações que seu irmão não passa. A sua família é o cenário da sua preparação. Não é outra família que Deus reservou para ser cenário da sua preparação. Você está sendo preparado de forma ímpar. Você está sendo preparado de forma específica. Então você não pode viver o que outras famílias estão vivendo. Você não pode passar por outro que outras famílias estão passando. Você não pode se submeter, ser submetido ao que outras famílias, outras pessoas, outros ministérios, outros vasos estão sendo submetidos. Sabe por quê? Porque teu preparo é especial, o teu preparo é específico, o teu preparo para um determinado fim, o teu preparo para um determinado objetivo. E se Deus reservou toda essa tribulação para você sofrer, é porque existe algo depois desse calabouço para acontecer. Existe algo diferenciado para acontecer através das tuas mãos. Se Deus te separou para sofrer de forma diferente, é porque Ele almeja que você seja preparado de
três conhecem. Jeremias recebeu a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E aí ele desceu à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E aí ele percebeu que, quando desceu, o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E ele tornou a fazer dele outro vaso, de forma que o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E aí Jeremias, olhando aquilo acontecer, Deus o levou a refletir: se esse oleiro pode fazer dessa forma, eu também não posso fazer com o meu povo? Se o oleiro não pode proceder dessa maneira, eu também não posso proceder em favor do meu povo? O povo hebreu, ele não entendeu que antes da Babilônia ele era um povo, mas após o cativeiro da Babilônia ele passaria a ser um povo completamente diferente. Quando nós passamos por dificuldades da vida, a gente se esquece muitas das vezes de refletir que antes de viver essas dificuldades nós éramos uma pessoa, mas depois de passar por essas dificuldades seremos transformados, seremos uma nova pessoa. Eu vou ser um novo crente depois dessa peleja, eu vou ser um novo servo depois dessa tribulação, eu vou ser um novo homem, uma nova mulher depois disso tudo que eu estou vivendo, porque está doendo hoje, mas amanhã ela está me alegrando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu estou me sentindo fraco hoje, mas Deus me fortalecerá, e amanhã eu estarei firme e forte, adorando a Deus, porque antes eu era um, hoje eu sou outro. Antes eu era fraco, hoje eu sou forte. Antes eu estava desanimado, mas hoje eu regozijo na presença de Deus. Glória, meu Pai. Aleluia. E com essa atitude de Jeremias, nós refletimos sobre algumas atribuições que um vaso de honra precisa ter. Nós somos chamados para ser vaso de honra. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Não somos sacerdotes reais. A palavra de Deus diz que somos o sacerdócio real. Qual a diferença entre ser sacerdote e ser sacerdócio? É muito simples. Sacerdote é título, sacerdócio é função. Sacerdote é chamado, sacerdócio é cumprimento do chamado. Sacerdote é ser designado a fazer. Sacerdócio é o que está consolidado a ser feito, é o que está em ação sendo realizado. Sacerdote, qualquer um de nós podemos ser. Agora, sacerdócio é só aquele que faz. Aleluia. Jesus não foi chamado somente para ser sacerdote. Jesus é considerado hoje o maior sumo sacerdote de todos os tempos. Mas antes de ser sumo sacerdote, ele assumiu a condição de servo. Antes de ser chamado sumo, ele desceu, aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo, deixando o seu trono de glória. Assim o crente precisa fazer. O trono de glória, quando ele é chamado a ser sacerdote,
precisa ser deixado para ser cumprido o sacerdócio, o serviço, o que a igreja precisa, o que Deus necessita que seja cumprido na sua missão. Deus não nos chamou para ser estáticos, Deus nos chamou para ser dinâmicos, Deus não nos chamou para estar sentados esperando a Ele, Deus nos chamou para vivermos a sua dispensação. O que é essa dispensação, pastor? É cumprir aquilo que Ele designou para todo crente, para todo aquele que crê, pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos em todas as nações, ser testemunhas da virtude do Espírito Santo em nossas vidas, não só em Jerusalém, mas como também em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Temos que sair da nossa zona de conforto, sair da onde estamos, porque Deus nos chama para alcançar lugares mais altos, mas para alcançar lugares mais altos é preciso servir a Ele em lugares mais baixos. Glória, meu Pai. Aleluia. Tanto que a primeira ordem para Jeremias foi levantar. Primeira atribuição do vaso de honra. Vaso de honra precisa estar de pé. Vaso de honra precisa estar à disposição do Senhor. Certo dia, Deus declarou: a quem enviarei? E quem há de vir por vós? Isaías não pensou duas vezes: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora o crente de hoje: ah, Senhor, eu não sei, quem sabe, tem mais gente aí para fazer, tem gente na Matriz, tem gente na Monte Sinai, tem gente na esquina do pecado, tem gente no Sila Malafaia, tem tanta gente lá. De repente eu até ajudo um deles, mas eu vou esperar acontecer, vamos ver o que vai dar, tem que ver. A gente pergunta sim ou não. A palavra de Deus diz se ensina ou não, mas agora surgiu uma terceira resposta: tem que ver. Esse demônio do tem que ver que está fazendo morada na vida do crente. Antigamente tinha um talvez, quem sabe, mas agora tem que ver. E esse tem que ver deve ser cego, porque não vê nunca, fica estagnado, não tem resposta, não tem solução, não tem disposição. Mas a primeira coisa que Deus falou para Jeremias: Jeremias, levanta-te, levanta-te. E nós como crentes, será que ainda é vantajoso para a nossa vida a gente continuar sentado? A gente continuar estático? Ah, mas eu servi essa igreja há 30 anos, há 30 anos que eu estou aqui. Eu já fui dirigente de mocidade, eu já dirigi igreja, eu já dirigi varão, eu já dirigi evangelismo, eu já fiz tanta coisa nessa vida, não precisa fazer mais nada não, tem gente nova aí para fazer. Abraão foi chamado com 75 anos de idade. Sai da tua terra, da tua parentela, com 75 anos de idade. O pai dele fraquejou, na metade do caminho voltou, mas ele determinou no seu coração: eu vou. E foi. E hoje ele é um dos responsáveis diretos por estarmos aqui essa noite, porque se cumpriu uma nação através da sua descendência. E essa nação, que pelo menos era para servir de exemplo para outras nações, infelizmente, em muitos cenários que a Bíblia nos ensina, não foi. Haja vista o chamado ministério profético de Jeremias, exatamente por isso. Mas nós temos hoje uma referência revelada na palavra de Deus de uma nação. Como nós devemos nos portar? Como filhos de Abraão, crendo que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro homem esse pecado é capaz de ser lavado e remido
pelo sangue deste próprio homem, Jesus de Nazaré. Por causa de Jesus, não seremos mais vistos por Deus como miseráveis pecadores, mas somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. E é necessário a gente renunciar. Levantar também quer dizer renunciar. Tem muito crente hoje que insiste em não renunciar, em adaptar valores que ele conquista no mundo para tentar inserir no reino de Deus. Então, quando a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, tem gente que interpreta essa palavra somente no sentido de dissensão, né? De bate-boca, de discordância. Mas não é só isso não. Um reino dividido é um reino que tem 2 princípios, que tem 2 regras, que tem 2 exceções à regra, que tem 2 postulados completamente distintos, que tem 2 deferimentos